Como tem gerado algumas dúvidas a respeito da ligação do chicote, né, o chicote mais recente aqui do MobSave, que é esse que tem no cabo da sonda, do cabo da primeira sonda, tem um fio laranja, um marrom e um branco, correto? É esse cabo aqui a que eu estou me referindo, que é a versão 2018 do chicote. Esse chicote ele permite ligar tanto na sonda convencional, né, banda estreita, essa sonda que vai de 0 a 1 volt, como na sonda de banda larga. Então vamos aqui as ligações. Esse aqui é o cabo do MAP, ele vem um fio cinza, laranja e um marrom. O primeiro passo a ser seguido é identificar no sensor MAP qual é o fio terra. A melhor forma de fazer isso é com o multímetro na escala de resistência, que é a menor escala do multímetro, geralmente é 200 ohms. Nessa escala você vai medir qual fio do MAP, do sensor MAP, tem continuidade para o terra da bateria. Praticamente todos os carros dão continuidade, ainda não achei nenhum que não desse. Então no caso aqui, você vai só decapar o fio sem interromper e vai conectar o fio marrom. Depois você vai identificar dentre os fios restantes do MAP, no caso 3 ou 4 fios, você vai identificar qual fio que ao virar a chave ele dá próximo de 5 volts, porém não dá 5, dá um pouco menos de 5. Deve ter um outro que vai dar 5 volts, mas tem um que dá tipo 4,5, próximo disso, em torno disso. Esse fio geralmente é o do sinal. Para confirmar, você dá partida no carro e esse sinal deve cair para em torno de 1 volt, 1,5 volt. Esse fio então confirmado que é o do sinal, você vai interromper ele e vai ligar fio laranja para o lado do sensor, fio marrom segue para a central. Muito cuidado, muita atenção nesse ponto, tá? Tenha certeza antes de ligar, antes mesmo de virar a chave do carro, mesmo sem dar partida, tenha certeza de que você não ligou isso ao contrário. Porque uma ligação ao contrário, por exemplo, se você ligar esse fio marrom no fio que vem do sensor, você pode sobrecarregar a saída do sensor e vir a danificá-lo. Tá? Então a gente não tem como se responsabilizar por ligação errada. Então, recapitulando, fio laranja vem do sensor, o sinal do sensor entra aqui, é uma entrada. Fio marrom, saída para a central, é uma saída de sinal. Nunca ligar esse fio marrom no sensor, ok? Para não danificar o sensor. Segundo passo aqui, ligação da sonda. A sonda, você tem dois tipos de sonda. Você tem a sonda de banda larga e a sonda de banda estreita. A sonda de banda larga, vamos começar pela banda estreita, que é mais comum, mais fácil. A sonda de banda estreita, geralmente você vai ter lá um fio de cor preta, pelo lado da sonda, que geralmente é o sinal. Nesse fio que você vai interromper, mas nunca interrompa pelo lado da sonda, e sempre no outro lado do conector. Por quê? Porque se você fizer soldas no fio, essa solda vai fazer com que a capa do fio da sonda cole no fio propriamente dito, e isso vai causar alguns problemas de funcionamento depois da sonda, porque há uma troca de ar muito pequena que é feita pela capa do fio para renovar a referência de oxigênio dentro da sonda. Então, se você eventualmente soldar e essa capa colar, na hora ela vai funcionar, mas depois ela vai dar problema. Então, sempre corte o fio no conector já do lado da central. Você vê qual é a cor que corresponde ao fio preto, normalmente. No caso, na linha Onix, já é o fio azul, que é o sinal. Você confirma com o multímetro medindo, né? Ele varia, ele oscila o sinal aí de 0 a 900 mV mais ou menos. Mas no Onix não tem o fio preto, é azul e branco. Tem dois pretos, mas são do aquecimento da sonda. Então, nos outros carros são dois brancos, um cinza e um preto, sendo o cinza terra da sonda e o preto o sinal.
Ah, então, interrompeu o sinal, liga fio laranja para o lado da sonda, fio marrom para o lado da central. Basicamente é isso. Se for uma sonda de banda larga, que é aquela sonda que tem no Honda, no Corolla, ela geralmente tem 2 fios pretos também, um branco e um azul, mas ela é diferente da sonda do Onix. Essa sonda do Corolla é uma sonda que trabalha por corrente, ela não pode ser interrompida, você não pode cortar o sinal. Aí no caso para instalar é diferente, você isola esse fio marrom aqui, e aí você vai unir esses 2 fios aqui, o branco e o laranja, vai emendar os dois e vai conectar esse fio lá no fio branco da sonda, geralmente. A maioria dos carros é o fio branco. Eventualmente pode ser o fio azul, mas praticamente quase todos os carros é no fio branco. Tá? Do Honda, no caso a Toyota, né, esses carros aí é no fio branco que liga, que é o fio que varia o sinal. O sinal varia bem pouco, né? Ele varia alguns milivolts só, mas dá para perceber a variação. Sendo que o outro fio azul, ele é fixo, tá? Isso eu estou falando é a sonda de banda larga. Sensor de temperatura, esse fio verde, o que você vai ver? Você vai achar o sensor de temperatura do motor, vai ver qual o sinal aonde um sinal geralmente é terra e o outro é o sinal. Esse sinal tem que ter menos de 5 volts. Tá? Se for um sensor que trabalha com 12 volts direto, não serve. Aí você liga esse fio aqui, por exemplo, no terra, ao invés de ligar no sensor. Mas se tiver um sinal que seja inferior a 5 volts, você liga ele. Depois a gente vai explicar mais à frente como é que determina o tipo de sensor, se é progressivo ou regressivo, para poder configurar no aplicativo. A maioria dos sensores é regressivo, por isso essa opção já vem como padrão no programa do módulo. Esse fio preto aqui é o fio ligado, você vai ligar no terra da bateria, não tem mistério, ou na massa, né, algum ponto um ponto que seja negativo no carro, de preferência no terra da bateria mesmo. O positivo pós-chave não pode ser positivo direto, você tem que ligar num pós-chave. Se o seu bico injetor tiver um positivo que não seja temporizado, ou seja, ele fica direto ligado enquanto a chave estiver ligada, você pode usar o positivo do bico injetor para ligar. Se não, você vai ter que achar um outro pós-chave que fique continuamente ligado enquanto a chave do carro estiver ligada. Desligou a chave, tem que sumir o positivo, tem que apagar o módulo, ok? Esse fio laranja separado é o pulso do bico injetor. Como é que você sabe qual é o pulso? Se você já ligou a alimentação do módulo, se você conectar esse fio aqui for o pulso, quando você ligar o motor, o LED pulso no MobSave vai piscar. Se não for, ele vai ficar parado, né? Se você medir tensão também, o LED, o fio, melhor dizendo, pulso, ele dá uma tensão um pouco menor do que o positivo do bico. Então você sabe também que é o pulso por aí. Quando acelera, ela cai mais a tensão. Aí decapa o fio e emenda esse aqui. Qualquer um dos bicos serve, não precisa ser um específico. Qualquer dos bicos, dos 4 ou dos 6, conforme o modelo do carro, você pode ligar sem problema nenhum. Por último, mas não menos importante, é o fio de ativação. Se você tiver um gerador de hidrogênio, você pode ligar isso aqui junto com a chave do seu gerador, de tal maneira que quando ligar o gerador já ativa também. Ele pode também ficar ligado direto junto com o pós-chave, que é o fio vermelho, se preferir, né? Pode emendar os dois aqui e ligar junto no mesmo ponto. Ou você pode pedir ao seu eletricista para pôr uma chavinha, liga, desliga dentro do carro, porque o MobSave tem um relé interno que se esse fio azul for interrompido, ele conecta os sinais diretamente como se fosse original. Então funciona como se fosse um bypass. Mas ele vai permitir ainda a leitura de todos os sinais que está conectado no MobSave, bem como ainda o consumo, que inclusive ele mede num campo separado. Quando esse fio aqui está desligado, ele mede no campo consumo original, quando está ligado ele mede no outro. Ok?
Espero ter esclarecido as dúvidas. Qualquer outra dúvida que tiver, é só mandar para a gente aí que a gente esclarece, ok? Uma boa tarde a todos.